Começarem. Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje nós queremos começar essa live. Não é uma live, né? É uma live aqui no TikTok, mas aqui é uma aula da mentoria. É, Tudo bem? Vamos lá. Isso. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar de um tema hoje muito especial, porque esse tema é especialmente para as mulheres. Tá? Porque quantas vezes a mulher ela já se sentiu sozinha, fazendo tudo certo, mas por dentro ela sentia cansada. Tá? Então você cuida, tenta, segura, pensa antes de falar e evita conflito, claro. Mas mesmo assim parece que dentro de você tem um peso. Tá? E muitas vezes esse peso ele não vem de uma coisa só. Ele vem de anos tentando ser forte, tentando dar conta, tentando não incomodar, tentando manter tudo em paz. Tá? E hoje eu quero que vocês olhem para vocês mesmos, porque existem 5 dores que muitas mulheres carregam. Tá? E todas elas carregam em silêncio. Esse que é o pior de tudo. Tá? E você quer falar um pouquinho? Sim. Algumas de vocês vão se ver em uma dor, algumas em duas, algumas em todas, tá? E está tudo bem. O importante aqui não é se julgar. Aqui nós vamos começar a enxergar o que está acontecendo dentro de você, tá? Então, a dor número um é a solidão dentro do relacionamento. Essa é uma das dores mais difíceis de explicar, sim. Porque a mulher, ela olha para a vida dela e ela pensa: mas eu tenho alguém, eu não estou sozinha, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho uma rotina. Só que por dentro ela sente falta de presença. E essa presença é o quê? É uma conversa, é cuidado, é troca, é uma falta de ser olhada, ser vista com verdade. E é uma sensação de estar acompanhada, mas emocionalmente está sozinha. E o parceiro, ele está ali no sofá, ele está ali na cama, ele está ali dentro da mesma casa, mas parece muito distante, ou está ali no celular, né? E parece muito distante. E a mulher, ela tenta se aproximar, ela tenta puxar conversa, ela fala do que sente, ela tenta explicar, mas ela não encontra abertura. E se ela não encontra abertura, ela começa a desistir aos poucos. Não porque não ama mais, mas porque ela cansa de tentar sozinha. E eu vou dar um exemplo aqui, ó. Ela chega no fim do dia querendo conversar. Ela quer contar algo que aconteceu. Ela quer dividir uma preocupação. E ela recebe a resposta seca, que é bem seca. Depois a gente vê. Você está exagerando. Agora não. A culpa é sua, tá? E não tem uma escuta ativa aí, tem um julgamento, tem uma defensiva. E aí ela engole. E o pior é que, tipo, ela não vai expressar, ela vai engolir, né? E isso acaba fazendo mais mal para ela, tá? Então, de primeira vez, assim, dói, tá? Dói muito. Na segunda, ela machuca. E na terceira vez, então, ela começa a se calar. E é aqui quando ela percebe que já não está mais na conversa, tá? Então, ela vai se sentindo sozinha, porque ela não tem com quem conversar. Ela está sem conexão. Então, é aqui que ela sente. Essa primeira dor é uma dor que muitas mulheres sentem. Claro, tem homens que sentem também, tá? Mas é muito mais forte em mulheres. Então, ela se sente sozinha dentro do relacionamento. Tá? Então, essa é a primeira dor que nós queremos trazer para vocês, que as mulheres sentem, tá? Como eu falei, os homens também sentem, mas as mulheres sentem muito mais, tá? Então, vamos lá. E a segunda dor, ela se cala para evitar conflito.
Só que quando ela se cala para evitar conflito, depois ela explode, tá? Chega um momento que ela vai explodir, ok? Então, assim, ó, talvez ela começa bem nesse lugar, tá? E aí ela pensa assim: "Ah, não vou falar agora", tá? "Ah, eu não quero brigar", deixa passar, deixa passar. "Ah, depois eu converso", tá? Só que esse depois ele nunca chega. Esse que é o problema, depois nunca chega. E aquilo que não foi falado, tá, ele não desaparece, ele continua dentro, tá. Só que isso vai fazendo o quê? Continua como mágoa, vai virando irritação, vai virando um cansaço, até que chega uma hora que uma coisa pequena, ela vai virando um gatilho. E é aqui que daí, o que acontece? O corpo começa a falar. Por quê? Porque eu já estou sentindo fora do lugar. Isso, o corpo começa a pesar, o corpo começa a ficar ansioso, o corpo começa a ter dor de cabeça, o corpo começa ali a ficar inquieto, tá? E nessa inquietação ali, você começa emocionalmente ficar desconectada de si mesmo, tá? Porque eu me desconecto de mim e eu começo a ouvir aquilo que o corpo me traz, tá? Então, eu tô agitada, eu tô perdida, eu não sei o que fazer, tá? E aí, não é sobre eh, não querer brigar, vou deixar passar. Eu seguro tudo isso. Eu não falo, eu não expresso, ou depois eu converso. Eu não vou resolver porque vai dar briga e eu não tenho estrutura emocional ou força para me posicionar agora. A maioria das mulheres aqui nessa dor, elas se calam porque elas não querem evitar briga, porque elas não têm força. Elas sentem, eu não sustento a força. Na primeira palavra dele, ou na primeira frase dele, eu já vou me intimidar. Eu não tenho como ficar ali conversando. Então, eu já me sinto fraca. É melhor eu não falar, tá? Porque ela está cansada, ela está fraca por dentro, ela não consegue sustentar aquela conversa. Então, ela pensa. De novo, eu vou sair como culpada da história, ou ele vai me convencer do contrário, e eu não tenho voz, tá? Então, olha só, não foi a toalha molhada, tá? Não foi o copo fora do lugar, não foi a resposta atravessada. Aquilo foi só a última gota. E aí o que saiu ali foi tudo que ficou preso por muito tempo quando você explode. E aí vem a culpa, porque você segurou demais e vai explodir. E a culpa é: eu exagerei, eu não devia ter falado assim, eu perdi o controle. Só que você não perdeu o controle do nada, você não exagerou. Você não é que você não devia ter falado assim, é que você não falou antes, você foi acumulando ali. Então, é natural que o teu corpo vai explodir. É natural que você vai colocar para fora tudo de uma vez. Porque se eu não converso aos poucos, tem uma hora que eu vou explodir. Só que aqui talvez eu vou explodir no relacionamento ou com os filhos. E esse é o perigo. Eu vou explodir com as crianças, com pessoas erradas. Eu não resolvo no relacionamento, mas eu vou despejar tudo nos filhos. E os filhos, gente, eles não, eles não têm estrutura emocional para lidar com isso, tá? Eles vão ficar com medo, eles vão ficar assustados, tá? E aí, o que que acontece? Você só ficou tempo demais sem espaço para falar. E eu vou trazer um exemplo aqui, ou o Evandro traz o exemplo. Quem Posso? está aqui no TikTok, nós estamos numa aula da comunidade Mulheres no Seu Lugar. Por isso que a gente olha para cá, porque essa aula é do Zoom, tá? E a gente resolveu abrir aqui para vocês. Se vocês gostaram dessa aula, vocês podem entrar na comunidade, tá? É só manda mensagem para nós no direct que você tem acesso à comunidade, é gratuita. Vamos lá então. O exemplo aqui, a primeira vez, tá? Ela sempre vai pedir uma coisa,
né? E é uma coisa simples. Como a Aline trouxe o exemplo aqui, a toalha, né? A toalha não é o problema a toalha. O problema é quando acontece várias vezes. Então vamos lá. Ela pede uma coisa simples, né? E na primeira vez ela fala com calma. Olha, amor, a toalha em cima da cama novamente, ou a toalha fora do lugar. Então, na primeira vez ela pediu com calma. Na segunda vez ela tenta explicar, olha, amor, aqui não é o lugar. E na terceira vez ela já está cansada, tá? Então ela já começa a ficar um pouquinho mais irritada. Já na quarta vez ela não consegue mais falar com calma. Ela já explode, né? E aí que aparece o problema, tá? E aí muitas pessoas falam assim, o marido principalmente fala assim, ah, mas você explodiu do nada. Não é que explodiu do nada, tá? Então, aqui acontece algo assim, olha, engoliu, engoliu, mas uma hora explodiu. Por quê? Porque teve muito acúmulo, teve aquele pedido não ouvido, teve aquela emoção eu digo assim, engolida, né? Teve aquela emoção engolida porque ela não podia expressar, porque ela não sentia bem ali, então ela engoliu, tá? Então, isso é o quê? Percebe? Essa é a segunda dor, tá? Para vocês entenderem aqui, ok? Então, ela se cala para evitar conflito. Só que depois ela explode. Chega uma hora que ninguém aguenta, tá? Ok? Eu vou dar um exemplo de como seria algo natural, um exemplo cotidiano nosso. Para mim, por exemplo, depois do almoço, né, todo mundo se sumia. Almoçou, todo mundo se sumia. E aí eu olhava para aquilo e ficava frustrada, claro. Então eu dividia as tarefas. Fulano tira da mesa, ciclano lava a louça e ciclano faz outra coisa. Aí, olha só, as meninas, porque eu tenho uma de 10 e uma de 12, né? Ok, organizado. Aí faltou, eu esqueci de dividir para o marido. Aí o marido sai, não que ele não tinha coisas para fazer, né? Ou ele ia editar um vídeo, responder alguma coisa e tal. E aí aquilo me irritava. Por quê? Porque ele não estava ajudando. Então eu falei, amor, você vai fazer isso depois do almoço. Me ajude. Por quê? Porque ali na louça, é claro que as meninas vão reclamar, né? Então eu tenho que ter pulso firme para que elas façam as tarefas delas, porque elas vão negociar. Então, a ajuda, por exemplo, já conseguem ajudar. Mas, Evandro, eu preciso da ajuda? Me ajuda a ser pulso firme com elas, mas também me ajude, por exemplo, quando tem uma travessa grande para lavar. Eu preciso da tua ajuda aqui depois do almoço. Gente, foi uma paz que vocês não fazem ideia. Terminou de almoçar, no almoço a gente conta babados, a gente conversa, porque o Miguel vem da escola de manhã, então ele vem cheio de babado, é um almoço gostoso, delicioso. Terminou, que é um momento de muitas brigas na mesa, né? Tá todo mundo irritado, então eu sento, eu só quero comer em paz. Não, eu tenho que transformar esse momento num momento leve. E ali depois que terminou, todo mundo de almoçar, eu também tenho que transformar o momento das tarefas um momento leve, tá? E aí é rápido. Gente, assim, ó, antes, por exemplo, eu podia ficar uma hora, meia hora com todo mundo ajudando e paz no coração e o clima leve, tá? Então, é uma questão de ajustar. Mas eu não fui beirando, eu não fui gritando, eu fui como? Conversando. Eu preciso de ajuda. Outra coisa que a mulher tem que entender aqui, que é eu preciso de ajuda, tá? Que é, a gente vai falar sobre isso aqui também no decorrer, tá bom? Isso. E aqui entra a maturidade emocional para Isso, conversa, tá, gente? para Não, conversa. e eu tenho que ter maturidade emocional para conversar e também para ouvir, tá? Então, muitas vezes é isso, a gente não aprendeu a ter essa maturidade emocional. E está tudo bem, tá? Está tudo bem. Interessante é que vocês ainda têm tempo para aprender isso. Isso, tá? Porque eu tenho que ouvir a mim mesma, o que que o meu corpo está pedindo, o que que está me esgotando, o que que eu estou irritada, entende? Eu dei um exemplo meu. Isso está me irritando. Agora, como que eu vou organizar isso? Como que eu vou pedir ajuda, tá? Então, também eu tenho que ter uma estrutura emocional para mim lidar comigo mesma, que a maioria não tem, lidar comigo mesma, lidar com as crianças, lidar com o marido nesse momento e transformar esse momento
em prazer, em leveza, tá? Senão eu vou transformar num caos, numa briga, numa guerra, e eu vou ficar estressada, chorando, cansada, esgotada, e aí vai desconectar dos filhos, vai desconectar do marido, e quando vê, gente, essa desconexão, quer ver o financeiro, a primeira coisa é desconectou o relacionamento, o financeiro pesa, tá? E aí eu posso resolver antes que vire uma bola de neve, tá? Perfeito. Vamos lá para a terceira dor, então. São 5 dores. Tá? A dor 3, então, é fazer tudo e não se sentir valorizado. Tá? Isso dói muito, né? Muito. Para todo mundo. Tá? E é uma dor também silenciosa. Porque a mulher, ela continua fazendo, ela continua cuidando, continua organizando. E ela continua lembrando de tudo. Tá? Ela continua segurando a rotina, só que por dentro tudo isso pesa, cansa. E aí ela tem um pensamento assim: será que alguém me vê? Será que alguém me percebe? Será que alguém vê o quanto eu faço? Será que eu só sou lembrada quando falta algo? Isso machuca. Porque não é sobre querer aplauso, não. É sobre querer reconhecimento. Tá? É sobre sentir que aquilo que ela entrega é importante. Tem muitas mulheres, elas não querem grandes declarações, tá? Elas só querem ouvir. Ah, eu vejo quanto você faz. Obrigado. Um simples obrigado, né? Ah, aquele detalhe. Você não precisa fazer tudo sozinho. Tá? Isso, cara. Aí tem uma frase assim, é uma pergunta, né? Que fala assim, como eu posso te ajudar? Só que quando isso não vem, ela vai sentindo usada, apagada, sobrecarregada. Tá? E isso tira a paz. Perfeito? Quer trazer um exemplo? Isso, um exemplo é que ela prepara tudo, cuida da casa, pensa nos filhos, resolve problema, organiza compromisso, ela lembra das datas, né? E trabalha, tá? Porque é natural hoje em dia a mulher ter a carreira e a profissão, ajuda todo mundo, mas quando ela cansa, ela ainda escuta. Mas você está estressada por quê? Por que que você está estressada? Por que que você está irritada? Por que que está gritando? E isso dói. Isso dói. Quando a mulher faz tudo e ainda ela é julgada, tá? Quando nós somos julgadas, gente, dói muito. Muito, 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 porque a gente não se sente vista, ouvida, acolhida. Ela não está estressada por pouca coisa. E parece que é pouca coisa. Eu estou cansada, eu só queria descansar, dormir. Ela está cansada de ser muito para todos e pouco para si mesma, tá? Então, é, ou seja, ela está cansada de se doar demais, tá? Só que, olha só. Tem uma coisa que eu trago que é: ninguém vai fazer por mim o que eu tenho que fazer por mim. Essa postura é de uma mulher que está esperando alguém cuidar dela. E aqui pode ser o pai ou a mãe. Eu estou esperando a minha mãe me ver, eu estou esperando a mãe olhar para a minha criança ainda, estou esperando a minha mãe vir cuidar de mim. Então, olha só, mulheres, com todo o meu amor, se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar de você. Porque o outro, ele espera que você cuide ali, tá? E dentro do lar, nós temos uma função especial, tá? E que, sim, nós sustentamos a rotina. O homem, quando ele perde a esposa, tá? Quando ele perde a esposa, ou ele vai buscar alguém logo, tá? Ele vai casar logo com alguém, ou ele se perde, tá? Meu pai perdeu a minha mãe e ele se perdeu, gente, ele se perdeu. Então, o homem, ele não consegue conviver sem aquela estrutura que a mulher dá na rotina dentro do lar. Já a mulher, ela consegue conviver sem um homem, tá? Mas o homem, quando perde a mulher, ou ele enlouquece e se perde, ou ele já vai arrumar outra mulher porque ele precisa, ele não dá conta sozinho.
ele reconhece isso. Mas a mulher não reconhece. A mulher, ela vai dar conta de tudo sozinha, só que ela cansa, ela fica cansada demais, tá? E ela se perde aos poucos. Se nós damos conta, mulheres, nós somos maravilhosas, a gente dá conta. Só que qual é o preço disso? Nós estamos cansadas, tá? De fazer por tudo e não fazer por nós. A primeira coisa que eu preciso entender é eu preciso fazer por mim. Se eu faço por mim, o outro faz por mim. Se eu cuido de mim, o outro vai cuidar de mim. Se eu é um movimento é um espelho. O que eu faço por mim, o outro faz por mim. Se eu não cuido de mim, se eu não me valorizo, o outro também não vai fazer isso por mim, tá? Então, eu entendo, você está cansada de se doar, tá? Fazer tudo pelo outro e não fazer por você mesma, mas essa postura de mudança tem que partir de você. É você que vai educar as pessoas ao teu redor. E não é falando, é uma estrutura emocional interna. Você tem tanta estrutura emocional interna que você nem precisa falar, que as pessoas ao teu redor já entenderam. Elas nem vão te pedir favor, porque elas entenderam a tua postura interna, tá? Perfeito. Vamos para a quarta dor, então, que é o cansaço emocional constante. O cansaço, e esse cansaço, ele é diferente, tá? Ele é diferente. Não é só sono, não é só falta de cansaço, tá? É um cansaço de dentro, gente. É você já acordar pensando em tudo, né? E quando acorda pensando em tudo, quando não dorme já com a cabeça cheia, tá? Sempre tentando prever problemas onde não existe ainda, tá? Então, dá para dizer aqui que está sempre lá no futuro, né? Aquele sentir que se você parar, tudo desanda, tudo precisa de ti ali naquele momento. É como se a mulher ela estivesse vivendo um estado de alerta constante, sempre pensando no próximo passo. Tá? E aqui muitas pessoas chamam isso de ansiedade, tá, gente? Ansiedade. Tá? Ela está sempre aí pensando, então, no próximo passo, na próxima demanda, o que ela vai ter que fazer, na próxima conversa, né? Ah, mas e se der uma próxima crise lá no casamento? Então, ela está sempre lá no e se, né? Sempre lá no futuro. Então, quando isso acontece, o corpo ele começa a mostrar isso. Tá? E a primeira coisa, tá? Peso no peito, nó na garganta, aquela vontade de chorar assim, assim, do nada, sabe? Aquela irritação, falta de paciência, a sensação de estar no limite, né? E o problema é que muitas vezes ela mesma se julga por isso, Uhum. né? E ela fala assim, ah, mas eu deveria ter dado conta, né? Ah, mas por que que eu fui deixar o outro fazer? E olha o jeito que ele fez. Se eu tivesse feito, tinha feito melhor. Sim, você pode fazer muito melhor. Só que se você fizer toda vez, a outra pessoa não vai fazer, né? Porque é assim, ó, eu dou conta, tá? Eu dou conta. E aí, ainda, a mulher pensa assim, é normal, tem mulheres que passam por coisa pior, então eu tenho que aceitar isso. Então, é isso, minha vida é isso. Porque ainda tem mulheres que passam por coisa pior, tá? O É, mundo ali fora tá pior, então eu aceito isso como uma normalidade. é o famoso tarô e mata bom, né? Tá? Exatamente, tá? Exatamente. Ou pior que tá, não fica. Isso, isso. Vamos lá. E aí também eu não posso reclamar, né? Eu tenho tudo. Ai, do que eu vou reclamar? Eu tenho tudo. É a comparação, né? Tem gente pior. Isso. E aí vem a dor que você é comparada para ser validada, tá? Então, olha só, o cansaço importa, gente. Importa. Você até tem um momento para descansar. Eu vou dar um exemplo aqui, tá bom? Você até tem um momento para descansar, só que você senta no sofá, pega o celular, tenta relaxar, mas a cabeça continua funcionando, pensando na casa, tá? Ou pega o celular e vai se comparar.
Abre coisa ruim, coisa triste, aí teu emocional fica abalado, ou entra aí alguém que está com uma vida maravilhosa, que é só aparência, né? Que está com uma vida maravilhosa. E aí pega a tela do celular e fala assim, ah, mas olha essa mulher aqui, né? Eu tenho que ser igual a ela. Uhum. Só que a Isso, tua vida é tua vida. é. Então, assim, você pensa nos filhos, no trabalho, na relação, o que que ficou para resolver? Então, o corpo para, mas a mente continua correndo. E é por isso que você não descansa. Você não se recupera, tá? Você não se recupera. E aqui nós temos, gente, uma vivência de meditação e respiração, tá? Que vai acontecer dia 6 de junho. 6 de junho, é uma vivência presencial, tá? Ali, para a mente parar. Você para, você descansa. O que mais a gente ouve dos clientes é: eu descansei, eu tô leve, eu tirei um peso de mim, eu tenho clareza mental agora, porque eu soltei o que pesa, tá? E eu tenho também uma meditações gravadas para você colocar na tua rotina, tá? Para você colocar na tua rotina, eu logo vou liberar. Então, aguardem, eu vou liberar ali no grupo da comunidade. Você vai receber um link de acesso à plataforma, vai ter meditações de cura de relacionamento, vai ter, que é para acalmar a mente, que é para você descansar, descansar. São meditações com cirurgia espiritual, aonde você deita no sofá para ouvir, você fica 10 minutos aí e você faz até um soninho de alguns minutos e você descansa aí. E aí você se recupera. Qual que é o nosso problema, gente? O problema da mulher, ela para, mas ela não descansa, ela não se recupera, porque a mente não para. Ela está a todo momento. E aí imaginem que a pessoa vai dormir, a mulher vai dormir e a mente não para, então ela também não consegue dormir. No outro dia acorda mais cansada ainda. Então é sobre fazer a mente parar, descansar. É sobre recuperar, tá? Então, é sobre isso. Perfeito. Isso. Vamos para a quinta dor, então, que é o medo de perder o relacionamento e se anular. Tá? Uma coisa que eu digo para vocês é que vocês não vão ir por um processo, por exemplo, de autoconhecimento e vão se separar do marido. Não. Eu Tá? tinha esse medo, tá, gente? Eu tinha esse medo, vocês não fazem ideia. Porque eu trabalho nessa área desde os meus 21 anos, né? Para quem não conhece a minha história, Agora eles vão saber a tua idade. agora não sei a minha idade. Então, assim, ó, eu sou nova, tá, gente? Então, eu trabalho nessa área desde os 21 anos. E ali eu sou contadora, trabalhei 10 anos na área de contabilidade e consultoria, e eu dava aula. Então, eu dava aula porque fluía, gente, fluía. Eu dava aula de desenvolvimento pessoal em turmas, tá? De universidades, uma contadora, né? E aí foi dando certo, eu fui aprofundando, eu fui entendendo o tema e tal, e eu fui conhecendo pessoas nessa área. E na época tinha a tal da formação em coach. E as pessoas, e tinha profissionais aqui da minha região que ia para a formação em coach, voltava e se separava. E todo mundo dizia assim para mim: Aline, você tem que fazer formação em coach. Aline, você tem que fazer formação em coach. E eu não ia. Eu não queria ir. Por quê? Porque eu tinha medo de me separar. Eu não queria me separar. Então, meu Deus, o que que vai acontecer lá? O que que acontece lá que a pessoa voltou e se separou, né? Então, eu tinha muito esse medo, muito. E olha só, eu demorei para ir, tá? Eu só fui quando eu tive a minha segunda filha. E aí eu estava bem estruturada, sim. O relacionamento mudou muito, sim, melhorou muito. A gente não estava mil maravilhas no relacionamento, mas eu não queria me separar, entende? Não queria me separar. Então, esse foi um dos meus medos, tá, gente? E aí, o que que aconteceu? Fortaleceu, tá? Fortaleceu. O Evandro demorou um tempo para ir também comigo, demorou anos, né? Eu tenho clientes que o marido vem logo, e mulher, o marido não vai vir se você não for e se você não curar você. Então, a partir do momento que você estiver bem, ele vai ir.
porque você mudou. Não, se a minha mulher mudou, eu acredito, eu vou também, tá? Agora, não queira trazer ele se você não fez o primeiro passo, tá? Você tem que fazer o primeiro passo. É natural, a cada 10 homens, 2 buscam ajuda de desenvolvimento pessoal. Tá alta, então a taxa ainda. 2, a cada 10 é 2, tá, gente? 2. E aí, quando a mulher, ela diz que vai se separar, ela dá ali um momento, aumenta para 5, tá? Então, o homem, e percebe que 50% dos homens ainda preferem se separar ao invés de buscar desenvolvimento pessoal. Então, o Evandro levou anos para vir. Só que eu não, uma coisa estava muito clara dentro de mim, eu não quero me separar, né? Eu quero curar em mim. E aí, o que aconteceu? Curou em mim, refletiu nele, cura, e a gente se curou junto, tá? Então, muita coisa nele curou sem ele vir, curou em mim, né? Porque a gente tem ferramentas aqui que você trabalha o marido e trabalha os filhos sem eles estar. E os filhos e o marido mudam? Sim, sem eles estar do teu lado e com você, tá? Então, é, só compartilhando um pouquinho da minha história, né, para você entender, que é a quinta dor, o medo de perder o relacionamento Isso. e por isso se anular. Ela é delicada, tá? E a mulher nem percebe que tá se anulando ali, tá? Porque ela acha que ela só tá tentando manter a paz, mas ela evita falar, evita pedir, evita se posicionar, evita mostrar o que sente. Então ela vai se anulando. É porque ela tem medo de se separar. Por que que eu tinha medo de me separar? Vamos lá. Que é porque eu perdi minha mãe e meu pai muito junto. Meu pai, ele tinha problema de coração, então eu passei a minha infância com meu pai doente no hospital. Nós íamos nos despedir dele na UTI, na época tinha um vidro que separava a UTI, e a gente ia se despedir dele porque ele ia morrer, porque ele sempre foi muito doente do coração. E quando eu tinha 9 anos, ele fez uma cirurgia do coração. Para vocês terem uma ideia, minha mãe encomendou até o velório dele, porque era impossível ele voltar vivo. Eu tinha 9 anos. Então, ali eu vivi com a sensação, minha mãe vai perder meu pai. E a minha mãe ia perder meu pai, ela sofria muito, ela rezava muito, ela tinha muita fé, ela fazia muita novena ali. E olha o que aconteceu, ele voltou vivo, tá? E aí, 4 anos depois, ela faleceu num acidente. Minha mãe faleceu num acidente. A Sam da história, a gente brincava com meu pai, gente. Nós passava tempo com meu pai e não com a minha mãe. E aí a minha mãe faleceu. Então, meu pai surtou aí. Então, obviamente que o que acontece? Esse medo meu vem da onde? Da minha infância. O medo da minha mãe de perder meu pai, entende? Então, eu carreguei o medo da minha mãe de perder meu pai. Aí depois eu vi que a tragédia aconteceu, então o meu emocional surtou e não podia a todo momento. E eu cresci como? Ali, sem mãe e sem pai, porque o pai surtou, né? Ali, e eu não queria isso para os meus filhos, entende? Eu não queria que os meus filhos passassem pela dor que eu passei. Então, sempre no meu relacionamento foi: tem solução, tem solução. O que não tem solução é a morte, eu dizia, sabe? Se um dos dois morrer, ok, né? Mas mesmo assim tem que lidar com essa dor, que é uma dor muito dolorida, eu não quero que passe. Uma das coisas que eu sempre faço é: a gente vai se cuidar na saúde, a gente vai se cuidar na alimentação, na atividade física, para que não fique doente, tá? Então é uma das coisas que eu cuido, né? E que eu também cuido da alimentação da minha casa, encho o saco aqui em casa do Evandro e tal. Por quê? Porque eu não quero perder. Mas percebe que vem de uma dor da infância? Tem uma raiz da infância e que eu fico aqui. E aí, o que que acontece comigo? O que que acontecia comigo? Eu vou cedendo, eu vou abrindo mão, vou me adaptando, tá? Mas, graças a Deus, desde os meus 21 anos, aonde eu comecei a trabalhar com isso, eu já fui curando em mim, tá? Ao mesmo tempo que eu trabalhava com isso, eu ia curando, porque eu buscava formações, eu buscava acompanhamento, eu buscava ali, curava em mim e ia curando no Evandro. Nós temos alguns clientes, né, que são mais novos, que tem um cliente específico que casou e está no início do casamento, e aí está
curando muita coisa no início. Então, isso é maravilhoso. Mãe, Oi. eu posso. Tá, eu já vou. Papai vai lá com você. Então, assim, ó. Aqui, tá? Eu, eu tive a oportunidade. Eu tive a oportunidade de curar muita coisa em mim cedo. Graças a Deus, tá? Porque poderia ter acontecido o pior. E aí, eu não estou dizendo aqui que você tem que aguentar um homem, tá, gente? Que te maltrata e tal. Eu estou dizendo que meu homem sempre foi muito bom. Eu era cheia de medo. O Evandro sempre foi um bom homem. Mas eu tinha muitos medos, tá? Então, eu me anulei. Várias vezes eu me anulei. Só que, graças a Deus, essa parte de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, sempre veio muito cedo na minha vida. Quando eu tinha 17 anos, eu li o livro O Poder do Subconsciente. Eu trabalhava de babá numa casa que tinha uma mini biblioteca. E ali eu li o livro. E eu coloquei em prática aquele livro, O Poder do Subconsciente, e muita coisa mudou. Tá? Muita coisa mudou porque eu era uma adolescente que estava aí sozinha. Tá? Meu pai não sabia o que fazer comigo e com a minha irmã. Tenho uma irmã que tem 1 ano e meio de diferença de mim mais nova. Não sabia o que fazer, surtava, explodia, tá? E aí nós tivemos que se virar muito sozinha, sim. Mas eu li o livro, Poder do Subconsciente. Eu fui cedo aprender, buscar a conexão espiritual, aquilo que a minha mãe fazia, que era fé. Claro que eu fiquei anos brigada com Deus também, né? Porque ela rezava por ele, deu certo a oração, né? Concorda comigo que deu certo? E aí quem foi ela, tá? Então, olha só. Se você, mulher, olhem para mim, se você não buscar desenvolvimento pessoal e curar as tuas dores, você vai fazer isso, que vai cedendo aos poucos, abrindo mão de quem você vai se adaptando, tá? E você vai se anulando. Até que um dia você olha para você mesmo e você sente assim, ó, eu não sei mais onde eu estou nessa relação. Eu não sei mais onde que eu estou. Quem sou eu? Entende? Eu não me reconheço aqui. E aí você continua presente aí para o outro, mas ausente de si mesmo. Tá? Então, você não pode fazer isso. Essa é uma dor muito grande. Só que isso não acontece só uma vez. Acontece em pequenas renúncias. Cada vez que você engole uma verdade, tá? Cada vez que diz tudo bem, quando não tá tudo bem, tá? Eu sempre ouvia do Evandro, por mais que ele era um bom homem, ele falava assim: para você nunca tá bom, para você nunca é o suficiente, você nunca está contente. Eu dizia, não, eu quero, né? Eu não quero essa vida para mim, eu quero buscar uma vida melhor, tá? Então, você não pode aceitar menos do que você precisa. E quando o outro, ele fala para você, assim, para você nunca tá bom, e você não tem uma estrutura emocional por trás, ali, você vai ceder. Você vai ser convencida pelo outro de que é isso a vida. É isso e ponto, e eu não vou mudar. Mas quando você tem uma estrutura emocional por trás, eu não só tinha uma estrutura emocional por trás, como eu tinha resultado com os meus clientes, tá? Como eu tinha resultado na minha carreira. Então, era na prática, meu marido via na prática tudo isso fluir e funcionar. Então, o que que ele viu? Ele viu uma, é, uma mulher fortalecida e que isso funcionava. Então, ela tá forte emocionalmente. Claro que, gente, uma mulher sábia, entende? Que buscou aí. E para quem conhece um pouquinho da nossa história, para quem não conhece, vou compartilhar agora também, que o Evandro trabalha hoje comigo há 5 anos, 4, 5 anos, isso. Antes, ele tinha uma construtora que sempre foi muito bem sucedida, que sempre foi muito bem sucedida na construção, tá? E sempre teve lucro. A construtora não baixou porque não tinha, porque não deu certo. Sempre deu certo. Sempre deu certo. Mas nós tínhamos um negócio, que era o meu negócio de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, educação aqui,
e a construtora. E quando chegou o Miguel, eu fiquei 9 meses de licença maternidade, fiquei sem trabalhar. Depois, quando eu retomei, foi quando nós decidimos, não, nós precisamos focar em um único negócio, porque é muito puxado, porque é muito cansativo. E aí foi quando o Evandro decidiu chegar aqui. Por que que ele chegou aqui? Porque tinha estrutura aqui. Porque tinha uma mulher que tinha estrutura emocional, não uma mulher que se anulava. Tá? Então, o que que você, mulher, pode fazer? Você, mulher, convence com estrutura emocional, curando as suas dores. Porque quando nós estamos na dor, nós estamos com medos. Aí a gente não sustenta aquilo que fala, não sustenta aquilo que faz, e nós somos levadas pelas dores do outro. Aí olhem para mim, mulheres. Se o homem, a cada 10, 2 busca ajuda, nós estamos sendo levadas pelo outro na dor ou num crescimento. Na minha percepção, é numa estagnação. O homem não quer crescer, ele não quer mudar, ele quer ficar aí, tá bom aqui. Então, ou eu faço um movimento, entende? E mostro para ele isso, ou eu vou ter que ficar naquela, tá bom aqui, eu vou ficar aqui, ou ele vai me convencer de que eu tenho que ficar aqui, entende? Só que eu preciso olhar para mim, tá? Cada vez que você aceita menos que você precisa, cada vez que você se abandona para não ser abandonada. E aqui eu dei alguns exemplos nossos, mas vamos para um outro exemplo. Quando a mulher quer conversar, mas ela ficou quieta. Quando ela queria pedir ajuda, mas ela fez sozinha. E quando dizer que doeu, mas fingiu que passou, tá? Então, você quer conversar, mulher? Tenta, tá? Você quer colocar um limite, mas teve medo da reação do outro, porque você não tem estrutura emocional. Entende? Você não tem estrutura emocional. Você não está firme emocionalmente para colocar o limite. Porque é muito fácil falar assim, ó, dá um não, dá limite. Tá, mas é fácil falar, mas eu não sustento isso. E o outro percebe quando eu não sustento. E colocar limite não é brigar, Não. não é discutir, não é conversar. É totalmente diferente. Isso. E aos poucos, o que que acontece? Você vai desaparecendo dentro da própria vida, tá? Aos poucos você vai desaparecendo. Você vai anulando sonhos. Há uma coisa que o Evandro falava para mim, que eu sonhava muito alto, tá? Eu sonhava muito alto. Tá sonhando, mulher? Tá sonhando, né? Então, por quê? Porque a realidade dele era diferente da minha. Ah, e tem outra coisa, né, que o Evandro, ele dizia assim, eu vou trabalhar, me aposentar, eu vou comprar um sítio na beira do lago e vou morar lá. E eu, Aline, eu pensava assim, não, você não vai mais nunca, entendeu? Mas lembra, eu não quero me separar. Então, o que que acontece? Eu ajudei ele a construir esse sonho, entende? Eu ajudei ele a construir esse sonho, ele construiu esse sonho, ok, mas agora ele vai me ajudar a construir os meus, que é possível fazer isso, mas foi muito rápido, tá? Foi muito rápido, por quê? Porque eu apoiei esse sonho. Sim, a gente vai fazer, é um investimento, tá lá como investimento, valoriza muito, né, esse tipo de investimento, mas não quer dizer que agora você não vai realizar os sonhos grandes, outros sonhos, entende? E ele percebeu de que não, foi fácil, né? É como se na cabeça dele eu preciso levar uma vida para realizar esse sonho, vou me aposentar e viver lá, né? Não, eu vou passar alguns finais de semana lá, vou passear lá, mas eu tenho uma outra vida também, e não quer dizer que eu não realizo esse sonho com ele. Vocês estão entendendo? Sim, a gente não é uma coisa ou outra, é aquilo que é importante para o outro, é aquilo que é importante para mim. Eu não vou rebater, entende? Então, olha só, prestem atenção. Mulheres, prestem atenção. Essas 5 dores não aparecem por acaso, tá? A solidão, o silêncio, a explosão, a falta de reconhecimento, o cansaço, a anulação. Tudo isso mostra que existe algo mais profundo acontecendo dentro de você. Não é só sobre o outro, não é só sobre o casamento, não é só sobre a rotina, tá? É sobre um padrão invisível
que foi se formando dentro de você. Você aprendeu que precisava ser forte na infância. Eu trouxe meu exemplo, tá? Você aprendeu que precisava ser forte na infância, que não podia incomodar. E eu aprendi isso. Minha mãe tinha as coisas do meu pai para resolver, entende? Minha mãe tinha que cuidar do meu pai doente, mais cuidar da casa, então eu não podia incomodar, eu tinha que ajudar ainda com os meus irmãos, tá? Você aprendeu que precisava agradar, que precisava evitar conflito, que precisava dar conta. Você aprendeu na infância isso. E essa é a raiz. E na vida adulta, esse padrão continua, ele continua aí. Você está em outro momento da tua vida carregando padrões invisíveis de peso lá da família de origem. É como se eu estou na minha família de destino, a minha família atual, marido, filhos, mas eu estou carregando pesos da minha família de origem. Lembra que eu falei para vocês? Minha mãe. O que acontece? Que eu repeti o padrão. Minha mãe tinha medo de perder meu pai, então eu tinha medo de perder meu marido. Então nós carregamos dores dos pais, nós carregamos pesos que não são nossos. São padrões invisíveis, que na rotina do dia a dia você não percebe. Só que agora te prende, te faz calar quando você precisa falar, te faz explodir quando você queria conversar e te faz aceitar pouco quando você precisava se valorizar. É triste, né? É triste. E ainda ele faz você carregar tudo que você precisava dividir. Tá? Então, olha só, entenda uma coisa. Você pode entender tudo isso, tá? É ótimo, é perfeito, e ainda assim não conseguir mudar sozinho, tá? Porque conhecimento, ele abre os olhos, sim. Tá? Só que, Evandro, na prática é diferente. Tá? Então, é mais ou menos assim, ó, conhecimento sem prática ela não transforma. E eu quero falar isso para vocês, mulheres, com muito carinho. Com muito carinho. Porque talvez hoje você esteja entendendo muitas coisas, talvez hoje você esteja pensando assim, é exatamente isso que acontece comigo, e isso pode parecer uma coincidência, mas não é coincidência, tá? Então, isso é um momento muito importante, tá? Só que esse conhecimento que nós estamos passando para vocês é só o começo, tá? Porque, como eu falei antes, não adianta você apenas saber que você se cala, tá? Você precisa aprender a falar, tá? E no momento certo, tá? Não adianta apenas você perceber que você explode, tá? Você precisa aprender a se posicionar antes do limite, tá? Não adianta você apenas entender que você precisa, que você se anula. Você precisa aprender a voltar para si. E isso, ele não acontece só ouvindo uma aula, tá? Acontece com direção, com acompanhamento, com alguém te ajudando a enxergar aonde você trava, tá? Então, é por isso que o próximo passo, gente, é a mentoria. Porque aqui na comunidade você tem consciência, mas só a consciência não muda nada, não muda a tua rotina. Agora entendi, mas o que que eu faço? Como que eu coloco em prática, tá? Só quebrando o padrão invisível da infância, soltando esses pesos. Você entende o que está acontecendo. Nós trabalhamos com uma ferramenta muito profunda. Hoje, hoje, a maior clareza, o maior desenvolvimento, quebra de padrão que tem é constelação familiar, constelação empresarial, constelação de dinheiro, constelação de relacionamento, meditação e respiração. Hoje, essas ferramentas são as que mais acelera para você quebrar esses ciclos, quebrar os padrões invisíveis, tá? E aí você consegue ver do lado de fora o que está acontecendo com a tua vida ali. Você vai para a prática, você solta e libera, teu corpo fica leve e você aprende a se posicionar. Você devolve o que não é teu, tá? Devolve lá, acolhe o que precisa curar, cura o que precisa curar,
Porque é você que faz isso por você. Ninguém vai fazer isso por você. Não espere que o outro faça por você, tá? Não espere. Eu fiz por mim, pelo meu lar. Meu marido me acompanhou, porque eu fiz por mim. Se eu estivesse buscando por ele, não ia mudar nada. Nada, tá? Nada. Nós temos um cliente que ele falou assim: eu vim pela Dani. Pela esposa. Pela esposa, e eu fui mais transformada do que ela. A cura, para mim, a cura foi maior ainda. Então, ele veio por ela, tá? Apoiando ela, porque ela estava num estado muito debilitado emocionalmente, uma mulher muito nova, muito debilitada emocionalmente, já tinham buscado muita coisa, tá? Inclusive, esse depoimento tá lá na comunidade, é um vídeo de um casal, mas ele também mudou muito, acolheu muito, e eles emagreceram, prosperaram, se tornaram mais leves, tá? Então, mulher, você vai buscar. Se o teu marido te acompanha ou não, não tem problema. Faz por você, depois ele vai vir. Tem mulheres que eu falo assim, teu marido não sabe ainda, mas ele vai vir. E eles vêm, gente, eles vêm. Até alguém fala assim, duvido fulano de tal. Ah, a gente já teve uma vez uma cliente falar assim, falou para nós, a gente foi, uma cliente daqui na nossa cidade, né? E a gente foi lá na loja dela, loja, inclusive, que ela abriu, começou dentro do processo e tal. E aí ela falou assim: eu não acredito que o fulano tá com vocês. Eu não acredito. Como que ele tá lá? Ele falou, ué, a esposa veio, ele veio. Entende? A esposa veio, ele veio. Tá? Então ele viu mudança na esposa, ele viu que a esposa ficou, curou muita coisa nela, a esposa melhorou, e aí ele veio, tá? Então, você precisa fazer por você, tá, mulher? E você vai aprender a voltar para o teu lugar, você vai aprender a parar de carregar tudo sozinha, porque o que você carrega não é coisas do dia a dia agora, são coisas dos pais, da mãe, da rotina da tua infância, tá? E aí, a mudança real, tá? É conseguir fazer diferente quando a vida aperta e não repete o ciclo, porque senão você repete o ciclo. Só com o conhecimento você repete, 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 e aí você fica se culpando. Nossa, mas eu devia ter feito diferente. Se você não quebrar esse padrão com constelação, tá, gente? Com constelação, não adianta, tá? Quando o conflito aparece, quando a conversa precisa acontecer, quando o medo vem, quando o corpo trava, tem um padrão invisível aprendido na infância, tá? Nós temos um casal na mentoria de segunda, né? Que foi muito bonita a constelação deles, eles queriam trabalhar o relacionamento, e estamos desconectados, estamos longe e tal, e aí estava lá no pai, tá, gente? Ela com o pai. Tá? Então foi muito lindo, porque a gente conduziu com o pai e o relacionamento já ficou leve. Então, mulher, quando você sente vontade de sumir, calar ou explodir, não é sobre a adulta, não é sobre a rotina, é sobre aquilo que você aprendeu lá atrás, que você repete no seu casamento. E precisa quebrar esse ciclo, tá? E é aqui que a mentoria entra, para te conduzir, para você não precisar fazer tudo isso sozinha, tá? Então, hoje eu quero que você leve isso. Você não está cansada porque é fraca. Você está cansada porque carregou muita coisa por muito tempo, sem direção, sem espaço, sem apoio. Que começou lá na infância. E agora você tem uma consciência, é só fazer uma escolha. Você pode continuar tentando entender sozinha, tá? Ou pode dar o próximo passo para colocar isso em prática. E a mentoria é o próximo passo. A mulher que não quer apenas saber o que aconteceu com ela, mas quer viver diferente. Eu sei, mas eu fico só no sei, né? E aí, quando acontece no dia a dia, se culpa mais ainda, porque daí a culpa pior. Agora eu quero viver diferente, eu quero voltar para mim, eu quero ocupar o meu lugar, ocupar o lugar de feminino. Eu dou o lugar para o meu esposo chegar. Ele chega aqui também, tá? Porque se eu não dou espaço, ele não vai chegar. Se eu faço tudo, não tem espaço para ele, tá? Não tem espaço para ele. E ele vai se afastando. Ele vai sumindo, porque ele não tem espaço. Você não dá espaço, você faz tudo. Mas por quê? Porque aprendeu lá na infância, tá? E ninguém está aqui para julgar pai e mãe. Nós estamos aqui para curar.
Ninguém está aqui para julgar o que você viveu na infância. Eu mesma compartilhei aqui. Não foi fácil a minha infância e nem a minha adolescência. Mas graças a Deus que desde cedo, né, o poder do subconsciente, a espiritualidade, eu fui trabalhar nessa área, gente, e eu me desenvolvi muito, tá? Eu me desenvolvi muito, que é o quê? A prática, tá? A prática. Então, você vai olhar para isso com amor, com olhos de cura e acolhimento, tá? É leve, gente, é leve. Olhar é curar, curar aí, tá? É leveza, você sai leve, você não vai ficar aí. Muitas aulas, muitas mentorias, você sai com a cabeça cheia porque tem que colocar em prática. A constelação, não. Você já solta, já libera o peso, o teu corpo fica leve e a vida já flui. Organiza dentro, as coisas se organizam fora, tá? Você volta para o teu lugar no mundo interno, tudo vai para o lugar no mundo externo. Marido, filhos, carreira, tá? O movimento é teu. É você que faz isso, tá? É você que começa. Não dá para esperar para o homem, gente. A cada 10, 2 fazem isso, tá? Então é um milagre. Começa pela mulher. E esses a cada 10, 2, a mulher já está buscando faz tempo, tá? Perfeito. Ok? Passamos do horário hoje. Nós nos empolgamos hoje, né? Pois, Passamos do horário hoje, tá? Então, olha só. Hoje é a última gravada que a gente vai colocar no grupo. Então, se você está assistindo a gravada, se organiza para estar ao vivo, tá? Porque é a última gravada que nós vamos colocar no grupo, tá bom? perfeito. Um abraço, até mais.